Fala, fala galera! Bom dia, bom dia não, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meus amores, vamos dar continuidade àquele nosso projeto de nós trabalharmos a interpretação a partir dos autores que mais aparecem no Enem. Na aula passada, a gente trabalhou quem? A retrasada. O primeiro lugar geral, que é o Carlos Drummond de Andrade. Bora ver aqui se vocês estão lembrando. O Carlos Drummond de Andrade, ele pertence a qual escola literária mesmo, hein? Ele pertence à segunda geração do modernismo, ou chamada geração de 30. Por que a gente começou por ele? Ora, porque ele foi o primeiro lugar e ele tem em suas escritas várias e várias transformações ao longo desse processo. Falamos sobre ele, das suas características e falamos e fizemos, quer dizer, os exercícios, foi? Correspondentes a este autor. Em seguida, nós falamos do segundo lugar, que foi o Machado de Assis. E aí, o que foi que a gente fez? Para não ficarmos só no Machado de Assis, a gente trabalhou também em conjunto com o sexto autor, ou o quinto autor mais cobrado, que é o Aloísio Azevedo. E por que nós decidimos fazer os dois juntos? Porque o Machado de Assis pertence ao realismo e o Aloísio Azevedo pertence ao naturalismo. Então, realismo e naturalismo, eles foram concomitantes, beleza? Beleza. Ora, depois do realismo, em conjunto, aliás, com o realismo, apareceu o parnasianismo. O parnasianismo se deu na poesia. E a gente verificava o parnasianismo em relação, o que, galera? A composição fixa dos versos, as rimas perfeitas, a contagem de sílabas poéticas, tudo bem encaminhada. Ou seja, eles partiram para a objetividade. Aí, em seguida, quase ao mesmo tempo, apareceu o simbolismo. O que é que o simbolismo tentou fazer, pessoal? Cansados do realismo, eles quiseram voltar ao romantismo, ou seja, eles quiseram trabalhar a subjetividade. Por isso que muitas vezes eles se voltavam para dentro, ou seja, para os sonhos, para a fantasia. Mas nada disso estava agradando. É aí, galera, que entra a relação dos três autores que a gente vai ver hoje. Ora, na nossa lista dos autores que mais aparecem, está em terceiro lugar Manuel Bandeira, que já apareceu 7 vezes. Em sétimo lugar, com 4 participações, apareceu Oswald de Andrade. E em 12º lugar, com 3 aparecimentos, a gente vai ter o Mário de Andrade. Ou seja, galera, somente falando agora de modernismo, nós temos 7, 10, 14 questões que já caíram no Enem. E aí, então, a aula de hoje vai ser exatamente sobre a introdução do modernismo aqui no Brasil. Porém, galera, quando a gente fala de modernismo aqui no Brasil, nós temos que lembrar automaticamente de quê? Nós temos que lembrar das chamadas vanguardas europeias. Ora, pessoal, quando a gente começa a estudar
a primeira fase do modernismo brasileiro, o que é que a gente lembra automaticamente? Rompimento com as tradições europeias. Concorda comigo? Mas aí eu pergunto, pessoal, ora, se eles se basearam nas vanguardas europeias, como é que a gente pode falar de rompimento? Então, é muito cauteloso que a gente entenda isso. Ó. Eles continuaram se inspirando na Europa, porém, com uma diferença em relação aos parnasianos. O que é que os parnasianos faziam, pessoal? Eles imitavam, ou seja, sem nenhuma preocupação com a criatividade, eles verificavam o que é que os europeus estavam fazendo e eles aqui simplesmente copiavam. No caso do modernismo, não. O que foi que aconteceu? Então, quando a gente fala de rompimento, o que é que vocês têm que saber? Que houve um rompimento em relação a essa lógica de imitação. Ou seja, a gente vai continuar se inspirando na tradição cultural europeia, porém, a gente vai trazer para a cena os atores brasileiros. A gente vai trazer para a cena os assuntos brasileiros. Então, a gente percebe que o modernismo brasileiro, galera, se nas vanguardas europeias. E o que é que tanto acontecia nas vanguardas europeias que eles se apaixonaram? Primeiramente, né, pessoal, a gente não pode esquecer, ó, as vanguardas europeias tinham em seu conjunto essa ideia elementar. Qual era a ideia? O rompimento com o tradicionalismo. Pessoal, quando a gente fala corrompimento do tradicionalismo, a gente tem que lembrar de quê? Parnasianismo, realismo e romantismo. Eles não queriam mais nada disso. Eles queriam exatamente o quê? Trazer uma nova concepção de arte. E aí surgiram as 5 vanguardas europeias. Então lembrem desse número, né? As vanguardas europeias são quantas, galera? São 5. Quais são elas? O surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, o futurismo e o cubismo. E aí uma coisa que a gente tem logo que dizer. A gente, quando fala em surrealismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo e cubismo, a gente vai dar, né, ó, essa nomenclatura de vanguardas europeias. Então, dá uma falsa impressão que elas aconteceram em conjunto. Não, pessoal, cada uma delas aconteceu de forma isolada. Ou seja, umas aconteceram na Itália, outras aconteceram na Alemanha, outras na França, outras... ou seja, houve uma diversidade aí de localização. Mas é muito parecido, muito pouco tempo. Um em 1909, outro em 1910, né? O tempo também é bastante aproximado. Então, exatamente para a gente perceber que vanguarda europeia, galera, não é um movimento único. São, ó, cada vanguarda se apresenta em um projeto próprio. Então, cada vanguarda tem uma concepção própria de arte. Porém, como elas aconteceram mais ou menos na mesma época, decidiram chamar de vanguarda. Por quê, galera? Vanguarda é aquilo que vem primeiro, é aquilo que inicia, é aquilo que dá uma nova perspectiva para a arte europeia. Então, a partir dessas vanguardas europeias é que começam a irradiar. Ó. Por exemplo, umas aconteceram em 1909, ó. A Semana de Arte Moderna só foi acontecer em 1922.
Então vejo que foi um tempo aí de trabalho, de divulgação, até que essas ideias chegassem aqui no Brasil, de fato. E aí, galera, o que é que eu quero que a gente perceba? Ó, que, embora cada uma delas tenha um projeto próprio, né? Ó, elas tinham uma missão, cada uma no seu país. Qual é? Libertar a arte da necessidade, anote isso aí, ó, da necessidade de representar a realidade de modo figurativo e linear. Ora, pessoal, nós já trabalhamos aqui o realismo. O que é que fazia o realista, por exemplo, na pintura? Ora, ele olhava vocês dois aqui, por vocês três aqui, ó, ele olhava a perspectiva e sem fantasia, sem inspiração nenhuma, ele tentava reproduzir de modo mais fiel do jeito que ele via vocês, ó. Aí, galera, eu pergunto, isso é arte? Eu reproduzir aquilo que eu vejo da forma mais realista possível. Então, isso começou a sufocar os artistas. Por quê? Ora, porque se eu não preciso mais da inspiração, por que que isso é chamado de arte? Então, eu tenho que me desvincular, galera, desse princípio, ó. Por que que eu tenho que fazer o tempo linear, início, meio e fim? Por que que eu tenho que fazer sempre o soneto 4, 4, 3, 3? Por que que eu não posso mudar? Então, a partir disso, galera, eles quiseram realmente radicalizar. Então, a partir daí, ó, é interessante que a gente perceba as características básicas de cada vanguarda. Por exemplo, o futurismo, galera, foi lançado pelo italiano Marinetti, ó, em 1909. Neto, quais são as características básicas do futurismo? Olha, galera, o nome já está dizendo, ó, eu vou fazer uma arte voltada exclusivamente para o futuro. Ou seja, eu vou abominar tudo que esteja vinculado ao passado. Exatamente por quê, pessoal? Porque para essa galera, nós temos que nos apoiar nas novas tecnologias que estavam surgindo naquele momento. Nós temos que nos apoiar naquelas revoluções tecnológicas e sociais que a Europa, pela qual passava a Europa. Ó. Então, a gente vai ter o quê? Uma exaltação da vida moderna. Por quê, pessoal? Porque as máquinas começaram a aparecer com toda a força. E o homem percebeu que, ora, nós temos que pegar carona nisso. Então, ó, nós temos o culto à máquina, nós temos o culto à velocidade e nós temos, ó, ele vai enaltecer, ó, a guerra, o militarismo e o patriotismo. Então, veja, pessoal, que eles estavam realmente se sentindo sufocados com aquela concepção de arte. Principalmente de quem? Realismo e parnasianismo, né? Ó, o pessoal dizia aqui no Brasil que o parnasianismo é o realismo em verso. É o realismo através de poemas. Aí, pessoal, veio o expressionismo. Ó. Por exemplo, enquanto o futurismo, eu botei aqui só para vocês perceberem isso. Ó. Enquanto o futurismo é italiano, ó, o expressionismo é alemão. Então, aconteceram em países distintos. Ó. E aqui o que é que vai acontecer? Ele vai trazer o impacto em relação, pessoal, ó, à expressividade.
Mas não é qualquer expressividade, não é qualquer expressionismo. Ó. Anote aí, mais um expressionismo da vida interior. Então, eles vão ficar muito relacionados ao interior. Exatamente por quê, galera? Porque o realismo não era objetividade, o parnasianismo não era objetividade. Ou seja, para eles, quanto menos interior, melhor. Eles queriam analisar o que estava acontecendo ao redor deles. Então, como eles quiseram fazer uma pauta que os obrigasse a repudiar esse tipo de pensamento, eles se voltaram para onde, pessoal? Para a vida interior. Então, eu vou agora exaltar as imagens, mas é qualquer imagem? Não. Imagens que vêm, ó, do fundo do ser. E, como elas vêm no fundo do ser, ó, elas se manifestam meio que pateticamente. Por quê? Porque a preocupação deles não era essa manifestação exterior, era essa relação interior. Então, a expressividade, a emoção naquele momento do acontecimento, né? Ó, emoções, exatamente. O grito, exatamente. Mas exatamente, veja o desenho da cabeça dele, né? Ó, é um negócio totalmente disforme. Então, essa perspectiva dessas emoções, por exemplo, do grito, vai expressar exatamente essa relação aqui, ó. Então, ele não está preocupado se aquilo que eu estou vendo seja feio, mas o que é que eu estou expressando com aquele quadro? Angústia, tristeza, ou seja, tudo que estiver relacionado às emoções, geralmente, né? Como eles estavam inquietos em relação a essa realidade, geralmente os que fizeram mais sucesso tinham essa conotação aí de angústia, de pavor, né? Manet, exatamente. Porque o Van Gogh ele é complicado de se analisar. Mas ele tinha realmente essa questão. Por quê? Porque ele queria, no caso do Van Gogh, ele queria ver não só a expressividade, ele queria ver o entorno também. Era como se fosse um conjunto, né, desse processo. Aí, galera, veio o cubismo. Ó. Como? Ó, porque ele mostrava essa angústia, né? Não é o Manet, não, aí? Pois é, assim, eu estou mais ligado aqui em relação à literatura, né? Então, assim, eu estou fazendo o resumo aqui, mas eu quero que vocês entendam em relação à interpretação, tá? O que é que isso vai caracterizar o lance da interpretação? Então, aqui, galera, ó, fragmentação da realidade. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque isso vai ser importante quando vocês começarem a ler, por exemplo, poemas do Oswald de Andrade. Quem vai ler Oswald de Andrade e não saca essas características, vai ter dificuldade. É por isso que a galera sente dificuldade. Por quê? Porque a galera não faz essa inter-relação, essa intertextualidade. Ó. Então, galera, ó, fragmentação da realidade, flash cinematográficos, ou seja, eles queriam captar não só uma cena, mas várias cenas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Já vou falar isso para vocês, ó. Por isso que dava a impressão do ilogismo. Por isso que dava a impressão de humor. Por quê? Porque ele quebrava a expectativa. Por isso que havia, ó, uma superposição de assuntos, espaços e tempos diferentes.
É uma coisa que não é, aparentemente não é lógica, se eu não levar em consideração esse contexto aí. É por isso que, no caso do cubismo, galera, o que é que ele fazia? Ele, no caso da arte, por exemplo, forma geométrica, né? Cores exuberantes, cores diferentes. Então vejam que tudo isso tinha esse motivo. De quê, pessoal? Libertar a arte da necessidade de representar a realidade de modo figurativo e linear. Aí vem o dadaísmo, que na escrita, né, o Tristan Tzara e o Marcel Duchamp. O que é que eles queriam fazer, galera? Ó, eles queriam uma destruição e anarquia de valores e formas. Eles pegavam, ó, utilização de formas já prontas. Por exemplo, o que é que o Tristan Tzara fazia no texto? Ele pegava um jornal, ou seja, um jornal que estava relacionado ao realismo, né, não? A realidade, ele picotava o jornal todinho, pegava as sílabas lá, as palavras, etc., juntava tudo no saco, embaralhava e pegava. O que ele pegasse primeiro, ele ia colocando, ó, um do lado do outro. Exatamente para quê? Para destruir, para fragmentar aquela realidade social representada pela notícia de jornal. Ó. Então, não fazia sentido. É tanto que Marcelo Duchamp, por exemplo, ele pegava o mictório, tirava o mictório do banheiro e botava na sala. Ou seja, não faz sentido nenhum aquele mictório estar lá na sala. Mas era exatamente isso que ele queria. Ele queria provocar essa desconstrução social. É uma rebeldia total. Nessa galera. A crítica a esse padrão. Por que realismo eu sempre tenho que falar mal? Por exemplo, né? Ele sempre queria criticar. Pô, será que tudo que acontece é só crítica? Cadê a beleza da sociedade? Por que eu não posso usar uma dos assuntos de crítica social? Por que eu tenho que trazer tudo bem bonitinho, aliado ao tempo? Por que eu não posso quebrar? Por que eu não posso trazer essa desarmonia, né, do processo? Então, galera, ó, rejeição da racionalização e do equilíbrio, improvisação e desordem. Então, eles queriam exatamente isso. Aquela obra-prima lá do Champs, o cara desmontou a bicicleta, pegou o varão e o pneu e botou para cima. Ou seja, ele tornou aquele objeto imprestável. Mas era a arte dele, né? Então, isso aí, galera, é o dadaísmo. E, finalmente, nós temos o realismo. Então, ó, mais uma vez, ele vai voltar-se para dentro, ó, valorização do sonho, valorização da imaginação, valorização do sobrenatural, busca de imagens inconscientes, ou seja, teoria da escrita automática, escreve o que vem na tua cabeça. Depois a gente pensa se isso é lógico ou não. Exatamente, ó. Relacionado à angústia, medo. Então vejam, pessoal, cada uma delas, do seu modo, quis exatamente dar uma resposta, como você falou. Qual foi a palavra que você disse? Um ato de rebeldia de fato. Até exagerada. Por quê? Porque eles achavam que, se eles fossem comedidos nesse pensamento, eles jamais iriam quebrar esse vínculo da sociedade. Mas aí, galera, eu pergunto. Quer dizer que, com o aparecimento das vanguardas europeias, com o surgimento do primeiro período do modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna, o romantismo acabou? Não. Então, para vocês perceberem, ó, diante desse esforço aí, exagerado, que eles fizeram, mesmo assim, várias e várias tendências acompanharam ao mesmo tempo o processo. Ó.
Galera, me diga uma coisa. O realismo acabou? Não. O parnasianismo acabou? Não. É porque sempre tem alguém que curte aquela parada e aí tem alguém que vai escrever aquilo e ele tem discípulos e tal. Ou seja, dificilmente a arte vai morrer, né? Então, elas pegam e vêm em conjunto, ó, embora não seja, digamos assim, uma manifestação pedagogicamente inserida na realidade hoje. Por quê? Porque a galera diz que a partir de 1922 nós estamos no modernismo, né? Nós não estamos mais no realismo, nós não estamos mais no romantismo. Como é? Bom. Onírico. O sonho. Onírico é relacionado ao sonho. Então a gente pode ter aqui, ó, o surrealismo, a gente pode ter aqui, cadê? Não, impressionismo não. Impressionismo. E o próprio, cadê o expressionismo? Ó, o próprio expressionismo. O lance do onírico é aquilo que se relaciona ao sonho, né? Então, o surrealismo está muito nisso, ó, valorização do sonho. Então, dependendo de como seja essa manifestação, é que a gente tem que se decidir. Ou pelo expressionismo ou pelo surrealismo. Beleza? Aquele, galera, surrealismo, o relógio desmanchando. Por quê? Porque no tempo do sonho, o processo é diferente. Salvador Dali. Só para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, ontem, eu sonhando que minha mulher foi sequestrada. Mas aí eu procurando no sonho, procurando nada, eu acordo sem ter desvendado o mistério. Faz o cara acorda puto. Não foi. Eu quero saber como é que foi. Eu não consegui resgatar. Sério? Ele fala sobre o quê? Acredito não eu. O cara fica com raiva, né, não? E aí, qual foi a angústia que passou para ti? Foi. Raiva. Eu só escutei minha parte tanto na. Então, galera. Irrealismo? É porque ele não configura. Porque o impressionismo, ele é uma escola que ele vai trazer a impressão que eu tenho do momento. Por exemplo, por isso que é importante eu estar no sol. Por quê? Porque a diferença de luminosidade vai diferenciar o olhar que eu tenho. Não tem esse lance de... Exatamente. Porque a luz ali, a incidência da luz modificava aquilo que eles viam, ou seja, a impressão deles sobre o momento. Manet, exatamente, ó. Manet, falando de Monet naquela hora. Ah. Pois é, assim, faz tempo que eu não me debruço mesmo no estudo da arte. Quem é o professor de arte? Tem algum professor de arte? Então a gente tem que... Só para a gente trabalhar aqui, ó. Então, galera, é o seguinte. Semana de Arte Moderna, né? Que é exatamente o princípio de nós termos utilizado aqui de forma introdutória, só para vocês se ligarem o que é que aconteceu ou não na vanguarda europeia. Beleza? Assim, o modernismo já é presença marcante, né? Agora que pode cair mesmo, né? Agora que a tendência é essa. Por isso, galera,
Fiquem ligados nesses autores, nessas perspectivas que nós trabalhamos aqui. E vamos falar agora exatamente da nossa Semana de Arte Moderna. Galera, nos dias 13, 15, 17 de fevereiro de 1922, ou seja, fez exatamente agora 100 anos da Semana de Arte Moderna. Onde? No Teatro Municipal de São Paulo. Ora, galera, Teatro Municipal de São Paulo, naquele momento, só era frequentado pelos barões da época. Ou seja, para eles conseguirem alugar esse teatro, eles tiveram a participação de vários ilustres. Por quê? Porque eles eram burgueses. Eles faziam parte da burguesia. Eles eram influentes naquele meio. Exatamente por isso que a aristocracia paulista se sentiu traída. Por quê? Porque eles foram convidados, por conta que eram eles, achando o quê? Que seria um negócio diferente, mas eles esperavam o quê? Que fosse uma continuidade daquilo que estava sendo trabalhado. Né? Quando eles chegam lá, pessoal, eles se espantam com aquilo. Monteiro Lobato, por exemplo, naquela época, xingou, né? Então, eles todos disseram, isso é uma porcaria. Como é que vocês faziam eu perder meu tempo de eu vir para cá e tal? E aí, pessoal, eu queria fazer um paralelo, né? Que a Semana de Arte Moderna, foi a primeira manifestação coletiva e pública de escritores e artistas com essas ideias modernistas. Porém, aqui no Brasil, temos aí um Bizu Feroz. Qual é o Bizu Feroz? Esse não foi o primeiro movimento modernista. Porque aqui no nosso Ceará teve o que a gente chamou, o que a história chamou de padaria espiritual. Então, a padaria espiritual, eles já traziam essa noção aí e discussão desse processo aí de modernidade. Por que que a padaria espiritual ela não é considerada? Porque era para convidados. Ou seja, era algo restrito aos intelectuais da aristocracia aqui da época, aqui do Brasil, ou aqui do Ceará. Mais ou menos, por exemplo, o que acontece hoje no Ideal Clube. O Ideal Clube, galera, tem lá a galera que se reúne para falar de arte, para falar de texto, para escrever e tal. Aí eu pergunto, é algo aberto? Não, né? É algo bem fechado. Então, por isso que a padaria espiritual ficou restrita aqui ao nosso meio. Então, esses caras, principalmente quem, galera? Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles eram daquele ciclo lá, né? Eles conheciam a maioria da galera que eles criticaram. Então, Guilherme de Almeida também, Menor Del Pique, Paulo Prado. Qualquer um, assim, né? Não, na verdade, assim, foi aberto ao público, digamos assim. O coletivo que eu falo, foi aberto ao público. A galera podia comprar um ingresso lá e ver o processo, né? Aqui não, aqui era reunião. É como a gente aqui reunião, a gente é escritor, a gente se reúne aqui só nós quatro, discute algumas coisas, mas não passa disso, né? Então, galera, bora lá. O que é que o parnasianismo fazia, que até a gente já discutiu isso em aulas anteriores, quando eu falei do Carlos Drummond de Andrade, não foi? O que é que o parnasianismo fazia que tanto detestavam os modernistas da primeira geração? Quem é que lembra? Forma fixa.
A arte pela arte, né? Não, eles eram bastante objetivos, né? É o contrário. Eles eram objetivos, porque eles queriam algo que não dependesse de inspiração. Exatamente. Por quê? Porque como eles não dependiam da inspiração, eles poderiam pegar e mudar uma palavra, um dicionário que trouxesse uma dificuldade. Ou seja, a galera queria era mostrar qualidade. A galera queria era mostrar um nível elevado, exaltação da forma mesmo. Rimas ricas, versos decassílabos ou alexandrinos de 12 sílabas poéticas, ou então relacionado a redondilhas, a menor e a maior, mas eles não abriam mão desse processo. Aí, galera, é interessante a gente ler exatamente um poema parnasiano, né, do seu principal autor, Olavo Bilac, por isso que eu fiz questão de trazer para cá, para vocês perceberem a um poeta. Ou seja, ele já está dizendo aqui que um poeta de verdade tem que fazer isso que eu vou dizer agora. Ó. Olha só. Longe do estéril turbilhão da rua. Olha, galera, ó. Ora, como é que eu vou afastar o artista da rua? Se é na rua onde eu encontro o povo, que eu encontro o que o povo está fazendo, eu posso me inspirar nas consequências e nas atitudes do povo. Então, ó, o cara tinha que se afastar. Ó. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedetino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Aí, galera, nós temos aqui os 5 verbos parnasianos, ó. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ou seja, como eles eram organizados pela forma, eu vou escrever, eu vou pegar e vou trabalhar no texto, eu vou teimar até achar a palavra ideal, eu vou pegar como se fosse um ouro, ó, eu vou limar as palavras até que ela fique do jeito que eu quero. E ele vai sofrer, ó, porque é complicado. E ele vai suar. Ou seja, galera, o que é que está dizendo? Dependa muito mais de quê? Da transpiração do que da inspiração. Então, poeta de verdade é aquele que não depende de inspiração, é aquele que depende da transpiração. E aí, galera, a gente vê esse trabalho minucioso de que ele está falando aí, ó, pelo detalhe. Galera, me diga uma coisa. Na palavra trabalha, qual é a vogal da sílaba forte? É o A. Presta atenção, galera, ó. Ó. E no verbo teimar? É o E. Olha a comédia, ó. Ai, ó. Exatamente, ó. Lima, ó. Sofre, sua. Olha só, galera. O beabá está aqui. Então, se você quiser fazer um texto parnasiano, tá aqui a regra, ó. A regra dos 5 verbos que são o quê? O alfabeto, as vogais para eles, ó. A, E, I, O, U. Então vejam, galera, a perfeição disso. Ou seja, quando a gente começa a entender, a fazer uma leitura mais minuciosa do que ele está dizendo, a gente vê que realmente é complicado. É difícil. Eu tenho que realmente que limar, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer um trabalho realmente árduo para eu conseguir chegar a isso aqui, ó. Você já tinha percebido isso? Ó. Mais que na força, ó, se desfaz o emprego do esforço. Ou seja, para quem não conhece o processo,
e vai ler uma obra parnasiana, a gente nem percebe que esse esforço todo aconteceu. Exatamente isso que ele está dizendo. Ó. Ou seja, o poema só pode ir para a rua quando ele está realmente todo pronto, quando ele já está todo enfeitado, quando ele está todo limado. Ou seja, eu não posso trabalhar com experimento. Eu já tenho que entregar a obra pronta. Ó. E trama viva se construa, ó, galera, ó, de tal modo que a imagem fique nua, rica, ó, mais sóbria. Ou seja, exatamente contra o romantismo, ó, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício. Então, para quem vai ler o texto parnasiano, a gente nem desconfia que por trás desse texto há o A, E, I, O, U estabelecido aqui pelo Olavo Bilac. Continuava aqui, galera, mas eu trouxe só para vocês verificarem essa ideia, tá? Aí, bora falar agora do Manuel Bandeira. Galera, o Manuel Bandeira, como a gente percebeu, ó, ele não está aqui, ó. Ele não participou pessoalmente da Semana de Arte Moderna. Ele não estava lá. Porém, o que é que aconteceu? Um dos seus textos, voltados exatamente a essa nova concepção, galera, foi o texto escolhido como texto símbolo para atacar o parnasianista. Por quê? Porque o Manuel Bandeira, galera, ele é interessante, porque ele era parnasiano. A sua primeira obra, A Hora da Estrela, é uma obra parnasianista. Mas ele viu que até ele fez minha culpa, ó, ele viu que ele estava errado. Não, nós temos que nos abrir para essa modernidade. As coisas estão acontecendo e a gente não pode perder o trem da história. Eu tenho que embarcar nisso. E aí ele, que um dia defendeu a bandeira, se voltou contra a própria carne. Ou seja, ele foi fazer o principal texto, galera, modernista, na Semana de Arte Moderna, que foi recitado lá na hora, e foi, galera, vaiado por todo mundo. Exatamente por quê? Porque a galera se sentiu traída. Pô, como é que os caras chamam a gente pra cá e vem insultar a gente desse jeito? Ó, olha aí, galera, ó. Primeira coisa, chamou os parnasianos de sapo. Os sapos, Manuel Bandeira, ó, enfurnando os papos, ó, galera, ele tá enfurnado, né? Ó, foi uma resposta direta a esse texto do Olavo Bilac, ó. Enfurnando os papos, saem da penumbra. Ele disse, ó, que é no turbilhão da rua, né, ó. Cadê? No aconchego do claustro, ó. Aí ele diz aqui, galera, ó, saem da penumbra aos poucos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Quem é o sapo boi? Olavo Bilac. Ele foi tão assim, pessoal, de um jeito, que o Olavo Bilac dizia que o pai dele tinha ido para a guerra. Ele usou esse negócio pessoal aí, que a galera não acreditava muito que o pai dele tinha ido para a guerra. Aí ele vai, ó, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Ou seja, isso não é importante para a gente discutir. Ó, da mesma forma que não é importante as temáticas do parnasianismo. Ele trouxe esse lápis aí da vida pessoal do Olavo Bilac e trouxe para cá. Ó. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Diz, meu cancioneiro é bem martelado, né? O negócio do ouro, né? Da lima e tal, ó, do trabalho. Então vejam que esse texto aí, galera, ele é gigante, é muito maior. Mas só para vocês perceberem que a galera quase bota esse teatro abaixo.
Exatamente porque indignados com essa visão aí esdrúxula, que para eles não era poesia. E aí, galera, o Oswald de Andrade, que era o mais charlatão de todos eles, mais doido, quanto mais vai a galera dava, mais ele vibrava lá nos camarins dele lá. Ou seja, quanto mais a galera jogava tomate podre, era tomate, tudo era ovo. Não foi uma bagunça geral nesse teatro. E aí, quanto mais a galera fazia isso, mais eles gostavam. Exatamente por quê? Porque a ideia inicial deles, que era fazer a desconstrução, estava dando certo. Né? Eles realmente assustaram aquela plateia. E aí, galera, nós temos aqui, ó, não podemos não falar dele, né? O Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira, galera, ele era um autor que ia às ruas. Ele se inspirava em temas aparentemente não apreciados pelos parnasianistas como arte, como esse aqui, galera. Ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão. Aí, galera, como é que o cara é inteligente? Ó? De novo, quando a gente começa a perceber os detalhes, aí que o cara valoriza essa galera. Ó. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Galera, o que é que eu tenho aí? O que é que eu tenho aí? Eu começo com um animal maior, vou diminuindo o animal, ó, à medida que o substantivo vai passando, ó, até chegar no rato. É uma gradação invertida. Ou seja, é uma gradação decrescente. Mas eu pergunto, pessoal, por que ele fez isso? Para dizer que aquele homem que estava lá era menor que o rato. Olha que cara gigantesco. Era inferior ao rato. Não é a construção aqui, ó, do prosaísmo. Ou seja, ele é como se fosse um cronista. Ele observava, não é o lance dos temas brasileiros, ele pegar aqueles caras que eram esquecidos. Por quê, pessoal? Porque a arte era para a burguesia. Vejam que os personagens realistas, as personagens românticas, eram aristocratas. O narrador era uma posição boa. No mais, eles botavam os escravos ali, né? O realista botava um escravo para fazer a análise do ambiente e tal, mas os principais eram o quê? Burgueses. O romantismo só tinha burguês, né? Bem quando no nacionalista ele botava um índio, mas era um índio superpotente, né? Então, ó, ele trazia os fatos banais para a poesia. É o chamado o quê? Como a gente falou lá em Drummond, é o prosaísmo. Ou seja, é o cronista através de versos. Ele, como se fosse uma crônica, vai trazer um homem lá onde ninguém dava valor, onde ninguém botava esse cara na poesia, ó, ele está dando espaço para esse cara. Mas é um espaço que, galera, de desconstrução. Ou seja, desde quando o homem é inferior ao rato. Ou seja, ele queria exatamente trazer essa ruptura aí da grande eloquência, né? Romântica, parnasiana e tal. Então, pessoal, quando eu falo de Manuel Bandeira, eu tenho que lembrar de quê? Que ele começou o parnasiano, tá? A Hora da Estrela, né? Sua obra, que até nas antigas já caiu na UFC. Ele trabalhava muito assuntos dele mesmo, muito parecido com o Carlos Drummond de Andrade. Ele pegava coisas da sociedade e trazia para a sua obra.
Ele falava muito, galera, da doença dele, né? Ele era tuberculoso. Ele tinha, a vida dele foi uma importunação. Ele tinha que viajar para cantos mais frios para ver se amenizava o sofrimento e tal. Então, Manuel Bandeira tem essa perspectiva, tá? E aí, pessoal, nós temos o adento dos autores modernistas, que é o Oswald de Andrade. Analisem esse texto aqui, e quando a gente fala de Oswald de Andrade, aí sim, ele é um cara que trabalhava muito esse lance da vanguarda europeia. Bora ver se você descobre qual. Ó. Hípica, saltos recortes, cavalos da penha, correm joquens de Higienópolis. Ó. Então, até aqui, ele está no contexto da hípica, né? Ó. Aí veja que, de repentemente, ele sai daqui, ó, e vai expressar os magnatas que estavam lá assistindo, estavam lá apostando. As meninas, ó, que iam se mostrar todas bonitas, todas arrumadas, parecendo desfile de moda, exatamente para chamar a atenção dos magnatas, ó. E a orquestra toca chá na sala de coquetéis, ó. Então veja que ele traz expressões estrangeiradas, ó, exatamente para fazer esse embaralhamento aí da composição. Galera, isso aqui é uma coisa ilógica, ó. Se a gente não levar em consideração essa relação aí do modernismo para as vanguardas europeias, a gente pensa que isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é poema. Mas ele está fazendo o quê? Olha o que é que diz o cubismo, galera. Ó. Fragmentação da realidade. Flash cinematográfico. Ilogismo. Perfeito. Então vejam que eles, pessoal, realmente se valeram dessas concepções e reinventaram a literatura brasileira. Eles trouxeram, por exemplo, no livro de prosa dele, ele botou a prosa aqui, ó, prosa, e no meio um capítulo de poesia. Tem a ver. Ou seja, no Timóteo queria exatamente fazer essa ruptura de tudo aquilo que a galera achava convencional. Era o zoadento, né? Na Semana de Arte Moderna, e quando todo mundo vaiava, ele estava rindo, achando bom, gostando daquele fato e tal, né? E aí, galera, nós temos o Papa do modernismo na primeira fase, que era o cara mais respeitado, considerado intelectual, era o Mário de Andrade. Olha, galera, como o cara é espetacular. Ó. Primeiro, ode ao burguês. Galera, que é uma ode. Mas o que é? Música o quê? É ode, é homenagem. Ó, homenagem ao burguês. Ó. Aí o burguês, quando leu ali, opa, graças a Deus o cara deu uma trégua. Aí quando vai, ó, eu insulto o burguês. Ó. O burguês níquel, o burguês. Ou seja, o burguês só pensa em dinheiro. Aquele burguês de pensamento burguês e pronto, só vale ele e pronto, ó. A digestão bem feita de São Paulo. O cara que consegue comer bem em São Paulo são eles, ó. O homem gordo, ó, o homem curva. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, ó. Lampião, galera, é considerado o quê na história? Ladrão, né? Ó. Os barões ladrões, ó. Aí continua, ele mete o pau, menino. É impressionante o que ele faz aqui, ó. Então, a gente tem, na verdade, o que, galera? O ódio. Ó, ode, que era uma homenagem, mas, na verdade, para Anomásia falando aí, ó, ele está fazendo ódio. E aí, galera, eu queria... Nós temos quanto tempo, hein? Ó, eu queria que a gente acompanhasse aqui. Peguem para mim aí, na internet de vocês aí, para a gente ler junto aqui, um texto do Mário de Andrade, o engraxate, bote para mim, o engraxate. Galera de casa aí também, ó, pega aí o engraxate.
Engraxate, Mário de Andrade. Tem que botar Mário de Andrade. Acharam? Aí tá quente aqui, né? Cara, tô aqui, ligo sozinho. Vou pegar lá um controle, ó. Galera, não, engraxate não, desculpa. É meu engraxate, tá? Meu engraxate. Já tem um controle aí? Tem um ar-condicionado? Tá quente a sala lá. Desligou por que lá? Tá. Tava ligado aí. Oi. Acharam aí? Ó, vamos analisar um texto em prosa dele, né? Já lemos aqui poesia. Bora ver a prosa. Ó. Aí tem aula, não? Por quê? Ainda bem que vocês vieram, que ainda vai me deixar sozinho de novo aqui. Né? Vai. Vamos lá comigo, ó. Meu engraxate. É por... Mário de Andrade, tá, galera? É por causa do meu engraxate que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Galera, então, olha pra cá. Quando vocês começarem a ler, uma coisa que eu pedi para vocês, o que foi? Preste atenção nos detalhes. O detalhe é fundamental. Primeira coisa é essa. Segundo, pegue esse detalhe e faça uma relação com o real. Por quê, pessoal? Porque eles não se inspiram, né, na realidade, trazem essa realidade transformada através de um texto e através da linguagem figurada. Me diga uma coisa, ó. Na realidade, bora lá. Primeiro, é por causa do meu engraxate que agora ando em plena desolação. Galera, na realidade, quando é que nós ficamos desolados por causa de outra pessoa? Quando ela nos deixa na mão. O que mais? Essa pessoa é importante para a gente ou não? De suma importância. É tanto que ele ainda bota, ó, plenamente, ó, em plena desolação. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem em uma prova era isso, ó. Quando é que eu traz para você, ó. Quando é o que eu fico desolado quando alguém me deixa? Quando eu gosto muito daquela pessoa. Quando aquela pessoa é importantíssima para mim. Concorda comigo? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Em seguida, vocês vão atrás de elementos que comprovem ou não essa ideia de plena desolação. Você tem que ir atrás de elementos que comprovem ou não comprovem isso que ele está dizendo. Por quê? Porque a interpretação, galera, passa por aí. Então, bora lá. Passei 2 vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Galera, me diga uma coisa. Alguém desapareceu. Alguém deixou alguém, não foi assim? Por conta de que esse alguém deixou alguém, essa pessoa, que é o narrador, disse que ficou em plena isolação. Então, na hora lá de uma prova, você vai botar o quê? O engraxate é de suma importância para o narrador. Mas aí, galera, eu pergunto, para alguém que diz que ficou em plena desolação, que vai atrás do engraxate, a quantidade de vezes que ele foi atrás aqui é o resultado dessa plena desolação? Não. E é exatamente isso, galera, que eu queria que vocês fizessem. Como? Na hora da prova, circulassem essas 2 vezes e botassem a setinha, ó. Não com informação que não confirma a plena desolação. Por quê? Porque se ele disser, se ele tivesse mesmo em plena desolação, ele fazia o quê, galera? Passei lá 1000 vezes. Ele exagerava. Ó, porque ele não exagerou no sentimento, então a ação tem que ser exagerada também.
Exatamente, ó. Essa ação não é condizente com o sentimento. Então, eu queria que na hora de uma prova vocês começassem a fazer isso, ó. Opa, esse cara disse uma coisa aqui, mas isso aqui não está confirmando o que ele disse. Por quê, galera? Porque isso aí vocês vão construindo a estética do texto, ó. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, começa a ler, ó, aí as ideias ficam embaralhadas. Não, vocês vão o quê? Fazer um caminho. Bora lá comigo, ó. Então, me inquietei. Não sei, ele exagerou de novo, ó. Não sei que doenças mortíferas, que mudanças para outras portas se passaram em mim. Resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. Galera, se ele vai perguntar para o menino que estava na outra cadeira, o menino socialmente não era igual ao outro. Tinha uma mesma profissão, ó. Então, o que é que eu quero que vocês vejam? O modo como ele trata o outro menino. Bora lá. O menino, ó, olha as características, galera. Ó. O menino é um retalho de hungarês. O menino tem cara de infeliz. O menino não dá simpatia alguma. Ó. O menino é antipático. Então, vejam vocês a visão que ele teve em relação ao meninozinho que trabalhava na mesma coisa que o outro que ele disse que ficou em plena desolação. Galera, essa atitude dele, previamente, ó, ele nem conhecia o menino, nunca tinha falado com o menino, aí vai falar, já coloca 3 coisas totalmente negativas acerca do menino, ó. Estão percebendo isso? Aí ele diz, ó, o menino vai responder, ó, está vendendo bilhete de loteria. Pessoal, vamos lá de novo. Ó, eu quero que vocês façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês se qualificam como interpretadores de texto. Bora lá comigo. Mundo real. Digamos que eu seja um engraxate. Galera, esse engraxate aí que foi embora, era bom no que fazia? Não, era. Pelo texto, sim. Por quê? Porque ele deixou um cara fiel. Ó, você tem que ir pelas abordagens que o texto te dá, certo? Então, pelo que o texto me diz, esse engraxate que saiu era muito bom. Por quê? Porque ele tinha um narrador aí que era fiel a ele, ó. Era um cliente fiel. Ou seja, a gente supõe só tem cliente fiel, que é bom que faz. Concorda comigo? Beleza. Galera, se eu já estou estabelecido na minha profissão, eu decido sair dessa profissão para fazer uma outra coisa. No mundo real, essa outra coisa é melhor para mim ou pior? Melhor. Ó, ninguém é doido o suficiente para deixar. Quando eu falo que ninguém é doido, de modo geral, que pode haver exceção, né? Mas não seguir pelas exceções, seguir pelo geral. Interpretação não é exceção. A não ser que o autor do texto deixe bem claro isso. Então, se ele não deixa, você tem que ir para onde? Sempre analisem o geral. Perfeito isso? Vamos lá. Galera, se esse cara ficou tão abalado porque o menino era importante para ele, ó, porque se não é importante, ele não ficaria em plena desolação. Quando eu sei, por exemplo, a gente é muito amigo. Por exemplo, vou mudar aqui, ó. Nós dois somos muito amigos, crescemos juntos e tal. Aí você sabe que eu vou sair para fora do país porque eu consegui um emprego melhor. Qual é a tua sensação? Então, galera, o que é que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente levando para o mundo real. Você se bota na relação, ó. Aí você fala assim, ó, poxa, eu ficava triste porque eu ia me distanciar do meu amigo, porém ia ficar feliz por ele. Porque o cara teve uma ascensão na carreira. O cara teve uma ascensão de profissão. Ou seja, se ele tivesse realmente em plena desolação, o que era que acontecia? No primeiro momento, eu, rapaz, não acredito, vou ficar sem ver meu amigo e tal. Mas é muito legal, isso é pro bem dele, então eu vou ficar feliz. Não é assim? A hora que ele diz, galera, ó. Cadê?
Está vendendo bilhete de loteria, respondeu antipático. Olha como é que ele fica, galera. Ó. Me deixando numa perplexidade penosíssima. Pronto. Estava sem engraxate. Ó, aí a gente começa a perceber a verdadeira intenção na leitura que a gente tem que fazer. Ó. Ou seja, galera, ele não está preocupado com o menino. Ele está preocupado com o serviço. Ó, ele está preocupado com o engraxate e não com o menino. Aí ele diz, ó, olha, galera, como é que o Mário de Andrade é um gênio. Ó. Estava sem engraxate. Aí ele já começa a observar o outro menino com outros olhos. Ó. Os olhos do menino chispeavam ávidos, porque sou um dos que ficam fregueses e dão gorjeta. Olha agora a ironia, galera. Agora, ó. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a vida minha. E ali estava o menino que a gente ensinando podia ficar engraxate bom. E aí, galera, eu pergunto, qual é a interpretação que a gente pode fazer desse texto? O pensamento final. Qual é a sensação que fica para a gente depois de analisar aí o narrador do texto? Ou seja, o que é que importa, hein? O serviço. Ou seja, importa hoje em dia o utilitarismo de alguém. Se alguém é útil, beleza. Se não é, eu já descarto. Ó, então vejam que Mário de Andrade, já naquela época, galera, por isso que o cara é um gênio, é por isso que a gente lê, fala dele até hoje, porque ó, ele leva a gente para um lado, a gente pensa que vai ter um cara legal, né? Pô, os caras preocupados com engraxate e tal, não sei o quê. Aí ele vai e vai botando só umas pistas, ó, dizendo que não é nada disso. Passei 2 vezes, levei seguramente 1 minuto, ó. Se o cara gosta de alguém, o cara é para toda a vida, né? E não, ó, levei seguramente 1 minuto para dispensar o outro menino. E aquele cara que era o retalho de hungarês, que era cara de infeliz, agora é útil para mim. Se eu ensinar, ele vai ficar engraxate bom. E é isso que me interessa. Ou seja, pessoal, as relações sociais, elas se valem de quê? Do interesse. Olha só como em um texto tão pequeno esse cara consegue dizer tanto. Esse cara consegue dizer muito. Ou seja, ele traz à tona também, assim como faz Manuel Bandeira, né? Assuntos irrelevantes antes. O cara com relação a engraxate. Isso não interessava a poesia. E a partir de então, mudou completamente. É. Essa é a brasilidade. É isso que acontece no meu país. Então é isso que eu vou falar. Então, eu vou pegar temas brasileiros. É por isso que ele, quando fala de ruptura com a Europa, é ruptura de temáticas europeias. Mas eles se inspiraram na vanguarda. Ó. Porém, a partir daí, eu vou fazer a minha própria poesia, o meu próprio texto, a minha própria arte. Então, para encerrar, galera, aquele poema do Oswald de Andrade, chamado, vocês conhecem, Pronominais. Valeu, obrigado pela presença. Entendeu direitinho? Gostou? Nunca preso. Vamos lá, só ver isso aqui, galera, rapidinho. Ó. Pronominais, que eles queriam exatamente, ó, fugir dessas palavras. Ó. Cadê? Oswald de Andrade.
Ó. Cadê? Lê para mim. Ó. Pessoal, por quê? Porque na norma padrão, a gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Aí eles perguntam, por que eu não posso começar uma frase? Que besteira é essa, meu irmão? Por que eu não posso começar uma frase por pronome oblíquo? Qual é o motivo disso? Exatamente. Ironia total. É assim, ó, me dê um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Ou seja, aquilo que é defendido no Parnasilismo, né? Ó. Mas o bom negro, mas na verdade no Brasil é diferente, ó. O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, ó, deixa disso, cara, deixa de frescura, me dá um cigarro, mas me dei um cigarro, besteira é essa, ó. Então, exatamente para vocês perceberem, galera, o que é a nova construção que começou, né, lá nas vanguardas europeias e vieram desembocar aqui no Brasil com a nossa Semana de Arte Moderna. Aí, como é que vai ser? Próxima aula, eu vou trazer questões do Enem, da Unifor, medicina e tal, de textos relacionados à primeira semana, ou a primeira fase, né, do modernismo. Beleza? Aí no outro, eu vou trazer os autores da segunda geração, sem ser o Carlos Drummond de Andrade, galera, geração de 30, etc. E tal, Arcade Queiroz e tal. Aí depois a galera da terceira fase. Até a gente ficar bombado de verdade, né? Primeira. Só que ela é da arte, né? Ela é da arte. Combinado? Meus amores, obrigado pela presença. Tomara que tenham gostado, viu?